Olá, meus queridos, tudo bom? Graça e paz para todos vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo. Curta, compartilha e vamos lá. Paulo vai direcionar a sua carta pastoral ao jovem Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele fala que expressamente o Espírito diz que nos últimos dias muitos se apartariam da fé, se afastariam, dando assim ouvidos a doutrinas de demônios. Vamos lá. Vamos parar para pensar como essas doutrinas demoníacas elas começaram a acontecer. E Paulo está dizendo, muitos darão ouvido a doutrinas de demônios. E o engraçado é que Paulo está dizendo a Timóteo, se nós formos pegar por letras miúdas, Paulo está dizendo assim, Timóteo, as pessoas que serão usadas por espíritos demoníacos ou ouvirão doutrinas de demônio e passarão para a igreja, não são pessoas que estão lá fora, mas pessoas que estão dentro. Mas como isso acontece? Como isso surge? É simples. Você pega um bom líder, um bom pastor, ou que seja, um bom ancião, que ensina a Bíblia conforme ela é, mas no meio tem pessoas ali que estão ouvindo, estão sendo doutrinados, e é um obreiro e diz assim, quando chegar na minha vez não vai ser assim não, eu acho que não tem que ser assim. Então, essas pessoas que começam a dar, ouvir a doutrina de demônios, o que elas fazem? Elas dizem que foi inspirada ou ouviu a voz do Espírito Santo e começa a colocar no meio da igreja coisas que não são bíblicas, né? Não são 100% bíblicas. Ele pega algumas coisinhas, alguns textos ali, distorce, joga ali no meio aquela muvuca ali para dizer, olha, tá vendo? Isso aqui é a palavra de Deus, porque Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me convocou, e na realidade não foi Deus. Paulo vai dizer que expressamente muitos se apartariam da fé. Qual a fé? A fé genuína, a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus. E e seriam ensinados e dariam ouvido a doutrinas de demônios que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com cruz, que não tem nada a ver com a fé em Cristo Jesus. Levantando para si doutores, líderes, né, que amassageiam seus egos, né, que pregam aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que a palavra de Deus realmente ensina. E a gente vai ver muito isso acontecer entre que pessoas, eu saí daquela igreja porque aquela igreja não comporta mais ele, porque na realidade não é questão de comportar, é questão que não agrada os ouvidos dele aquilo que é pregado, salvação. Porque na realidade, se você formos fazer uma pesquisa dos tempos, a gente não vê mais as pessoas pregando sobre o inferno. É raro. As pessoas pregam o céu. Mas quando Jesus estava aqui na terra, ele falou muito mais do inferno do que do céu, né? Muito mais do inferno do que diretamente do céu. E na realidade, existem pessoas que hoje não aguentam ouvir uma palavra dura. Não, 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 não. Arrependei-vos que é chegava o reino do céu. Arrependei-vos que Jesus está voltando. Não, eles não gostam de ouvir isso. Porque na realidade eles preferem ouvir que Deus vai dar vitória, que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer, que Deus vai colocar de pé. Pessoas que estão caídas e afastadas e apostatadas da fé. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, né? Cuide de ti mesmo,
né, para que você também não se desvie, né? Paulo está dando. E porque hoje em dia existem muitas pessoas que estão sendo. O rebanho está sendo prejudicado por alguns líderes que hoje está na moda, narcisistas, né? Líderes que manipulam o rebanho ao bel prazer. Olha, eu sou o líder, tem que ser do meu jeito, né? E não cuidando do rebanho, né? Como Cristo ele cuidou, como Cristo tratou com amor, com carinho, lógico, corrigindo a quem tem que se corrigir, né, ensinando, admoestando quem tem que se admoestar, mas não tomando para si como se o rebanho fosse dele. Porque na realidade, o rebanho não é do pastor. O pastor, ele é alguém que administra o rebanho de Deus. Porque na realidade, quem é dono do rebanho é o próprio Cristo, tá? Então a gente vê isso e muitas pessoas que saem, né, magoadas, tristes de alguma situação por causa de alguns falsos mestres que se levantam por aí. E na realidade, os falsos mestres, eles têm uma locução, uma oratória muito boa, porque na realidade é como se fosse o bom político, né? Que fala aquilo que os seus eleitores gosta de ouvir. E na realidade, muitas pessoas têm os seus pastores que merecem, né? Mas que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente e que nós podemos ficar atento àquilo que Deus tem para nós e para nossas vidas. Shalom Donai, graça e paz. Curta, compartilhe e deixe seus comentários aí no rodapé. Até a próxima.